Olá a todos, muito obrigado pela sua participação. Nosso objetivo neste vídeo é demonstrar sobre as características do nosso sistema administrativo regional, focando principalmente na geração de escalas. Vamos falar agora sobre a descrição desse projeto. Como panorama anterior, na nossa regional, nós tínhamos os seguintes desafios. Primeiramente, diversas listas de preletores contendo dados diversos e parciais. Listas essas que estavam na Associação dos Preletores, listas que estavam às vezes com a regional ou com as federações, e as informações entre elas normalmente não eram as mesmas. Tínhamos também dados de associações locais não unificados e distribuídos em várias fontes. As associações da Pomba Branca, havia os dados da Pomba Branca, as associações da Fraternidade, os dados estavam com a Fraternidade, e não havia uma união dessas informações. Nós tínhamos também uma variedade de tipos de reunião e federações. Reuniões às vezes apenas de estudo, reuniões de revistas, reuniões que eram palestras ou práticas, e todo esse universo, variado dentro da nossa própria regional. Uma variedade de agenda dos preletores, onde havia uma distinção muito diferente de dias que se estava disponível, horários disponíveis. Nós tínhamos ainda uma abrangência geográfica relativamente grande, usando como exemplo a nossa regional, que é a Regional Campinas. De um ponto a outro da regional nós chegamos a ter 200 km de extensão, o que às vezes torna difícil você alocar preletores para fazer palestras quando essa distância é muito grande. E ainda imenso volume de trabalho para gerar as escalas. Nós tínhamos então que preparar as escalas, separar, imprimir, colocar envelopes e por aí vai, não é? Quais eram as metas, quais os objetivos que nós tínhamos com a criação do nosso sistema? Primeiramente, a abrangência geográfica controlada e opcional, ou seja, cada preletor poderia dizer quais regiões ou quais cidades ele pode atender e os dias que ele pode participar. Mais do que isso, os presidentes de associação local também deveriam poder colocar da onde eles aceitam preletores, justamente levando em conta as questões de gratidão e despesas diversas, não é? Os dados das associações locais deveriam estar unificados e disponíveis. Então, se nós precisássemos saber a qualquer momento o contato de uma AL ou o presidente daquela AL, nós deveríamos ter a qualquer momento essa informação disponível. Outra meta importante era que o cadastro dos preletores também fosse unificado e também tivesse disponível para consulta. Nós não precisaríamos, às vezes, ligar para 2, 3 pessoas para conseguir um contato de um terceiro preletor. Nós precisaríamos também ter um conhecimento de quais reuniões ou práticas estavam ocorrendo na regional, de uma forma centralizada e única. Ainda, fazer uma seleção automática por temas por período. Ou ainda, se fosse necessário, atribuir temas opcionais, temas manualmente, mas preferencialmente que se estabelecesse quais temas deveriam ser dados para toda a regional ou para toda a federação naquele período de tempo. Conhecimento da disponibilidade de agenda dos preletores e de pedidos de escalas das ALs, ou seja, entender o preletor, determinado preletor ou determinada preletora, quando que ele pode atender para fazer palestra, em quais regiões ele atende e principalmente quais ALs estão precisando naquele momento onde um preletor seja enviado. A geração das escalas deveria ser automatizada e acessível. Automatizada na ideia de que ele deveria distribuir as informações rapidamente para todos os preletores e acessível que nós pudéssemos consultar ela a qualquer momento. Hoje, por exemplo, isso ocorre tanto pela internet quanto pelo celular. E aí as soluções ou os objetivos diretos que o nosso sistema proporciona são a definição das regiões geográficas, para a gente entender claramente quais regiões existem na regional e como elas necessitam de preletores, a definição do cadastro das ALs, com todas as informações, dados para contato, e-mail, telefone do presidente, do vice e tudo mais. Cadastro e todas as informações dos preletores estando numa única base de dados, sem que essa informação esteja dispersa, às vezes em várias informações diferentes. A criação de um calendário de atividades, podendo fazer com que a regional e as ALs se programem quais as atividades vão ser feitas e quando, justamente para que a assertividade dos preletores seja maior. A criação dos temas anuais por atividade. Podemos determinar, dentro da regional, cada época do ano,
qual é o tema que vai ser dado, ou para cada federação em separado, ou em todas as ALs da regional, por exemplo, estarem focadas em um grande evento, como o Seminário da Luz ou a festividade do Santuário Roso. Um sistema gerador de escalas, ou seja, não haveria necessidade de apontar manualmente quem vai cumprir as escalas e muito menos diminuir a chance da gente ter duplicidade de preletores numa mesma L, ou então um preletor com 2 palestras simultâneas, enfim, né? Podemos controlar esse tipo de informação. E um sistema distribuído de consulta de escalas, né? A gente poder passar para todo mundo no menor tempo possível, no menor custo possível, todas essas informações das escalas. E mais do que isso, né? Ter todos esses dados de preletores e ALs acessíveis para qualquer um. E é lógico para o pessoal que gerencia o sistema administrativo, relatórios e consultas que nos permitam rapidamente visualizar quem vai estar em qual associação, em que período, né? Até para poder, por exemplo, orientar melhor campanhas. Eu preciso divulgar o Seminário da Luz, quais os preletores vão nas ALs essa semana. Então todo esse direcionamento fica muito mais simples. E quais os benefícios indiretos que nós conseguimos com o sistema? Conseguimos economia de recursos financeiros, porque não havia mais necessidade de gráfica, o tempo dos voluntários, né, para montar a escala, envelopar, etiquetar, colocar isso num envelope, passar para todo mundo, não é? Então esse recurso financeiro gasto diretamente na geração da escala se reduziu praticamente a zero. Economia de recursos ambientais. Obviamente, se a gente tem uma escala gerada manualmente, as pessoas têm que ir até a regional para fazer a escala e etc, etc. A gente tem gastos aí de combustível, gastos, né, de papel mesmo, consumo de uma série de coisas que com o sistema internet, onde cada um pode fazer a parte do trabalho onde estiver, isso não ocorre mais. Agilidade na pesquisa de informações eletrônicas em comparação com a manual. Obviamente, se a gente tem um sistema coletando informações, agrupando informações, a gente não tem mais aquela figura, né, de correr atrás ali de papel e procurar qual que é o endereço do preletor, qual é o dia que ele atende, etc, né? Ou quais ALs eu preciso mandar para o preletor, tudo isso está dentro de um único sistema. A criação de um padrão de análise, agora a gente sabe claramente quantos preletores nós temos disponível para cada reunião de cada região em cada horário da semana, não é? Isso permite uma melhor distribuição, uma melhor padronização dessas informações. Há ainda a definição de metas matemáticas, onde a gente pode ter claramente o cumprimento das escalas, como isso ocorreu, qual é a nossa quantidade, né, de palestras dadas, palestras requisitadas. Até muito brevemente a gente deve aumentar esse leque de informações até para outras informações, como por exemplo participantes, etc. Tudo isso está classificado como os benefícios indiretos do nosso sistema. Eu agradeço a todos por essa breve observação do nosso vídeo e qualquer dúvida, qualquer informação, peço que por favor me contatem no meu e-mail direto, que é o victorrodriguesjr@gmail.com, ou em um desses 2 telefones, o telefone comercial, ou então no meu próprio celular. Agradeço a todos pela participação, agradeço a todos por esse momento de podermos apresentar nossa ferramenta e em breve voltaremos a falar com todos vocês com mais novidades. Muito obrigado.